E aí, pessoal, aqui é o Jack e eu quero que você veja como, eu já falei isso aqui, eu repito, porque eu acredito que isso aqui é muito importante, muito importante. Eu quero que você veja como que um homem de Deus fala de outro homem de Deus. Mostrei para vocês o reverendo Hernandes Dias Lopes, junto com o reverendo Augusto Nicodemos, eles conversando, né? Como que um homem de Deus fala com outro. Eu vou falar para vocês agora, vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Primeiro que o testemunho é fenomenal, brutal, cara. E não só pelo testemunho, que já é impactante, mas pela forma carinhosa de não ficar falando de si, entendeu? Não ficar se promovendo, não ficar colocando holofote em si, jogando confete em si mesmo, entendeu? Homens de Deus não fazem isso. Homens de Deus colocam outros homens em evidência. Diz a história que quando Moody ia pregar, ele botava às vezes outros pregadores, a multidão gritava o nome de Moody, mas ele queria colocar outros pregadores pregando no lugar dele. Nós temos hoje um período de pessoas que querem estar elas em evidência. Então, quando você estiver em evidência, se Deus colocar você em evidência, fale sobre as outras pessoas, cite outros homens de Deus, fale homens que você admira, não por lisonja, mas por verdade. Tire o foco de você. Dentro da Trindade é assim que ocorre. O Pai aponta para o Filho, né? Tanto que Jesus diz: eu quero, Senhor, me glorifica com a glória que eu tinha junto contigo antes do mundo, antes que houvesse mundo. Há uma glória entre as pessoas da Trindade. Isso precisa haver no nosso meio, tá bom? Fica aí então agora com o pastor Hernandes Dias Lopes falando um testemunho a respeito do reverendo Ronaldo Lidório. Cara, sensacional, tá bom? E é isso. Depois do vídeo tem um recado para você. Um abraço. Falou. Vocês ouviram o pastor Ronaldo Lidório. E eu não sei se ele já contou ou se alguém já ouviu esse testemunho dele. Eu acompanho o Ronaldo desde a época de menino, porque eu sou um pouquinho mais velho que ele, e acompanho a vida dele desde cedo. A nossa igreja em Vitória está comprometida com o ministério dele desde a época de seminarista. Quando ele foi trabalhar entre os concombas, em Gana, ele demorou alguns dias para encontrar os concombas, andando no meio de matas, pântanos. Quando encontrou, ele passou lá 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar os concombas. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: qual é o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia assim: ajunte o povo da sua aldeia que eu vou lhes contar quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio, introdução do sermão do que o nome dele. É uma coisa internacional. Desta forma, uma mulher de uma aldeia próxima, 3 dias de viagem a pé, faz uma viagem até onde o Ronaldo estava, com a criança de 7 meses, enrolada em trapos, à beira da morte, com chagas e feridas da cabeça aos pés, com a pele quase necrosada. Ela chega em Coni, onde o Ronaldo estava, e pergunta assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sou eu mesmo. Ela desembrulhou a criança e perguntou assim: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. O Ronaldo pega aquela criança nos braços com sua esposa e faz uma simples oração: ó Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho Jesus venceu a morte. Ah, Senhor, cura esta criança para testemunho do Evangelho entre esse povo, para manifestação da tua glória entre esse povo. Devolveu a criança nos braços da mãe. Ela pegou o caminho de volta, 3 dias a pé para sua aldeia. Quando ela chega e desembrulha a criança dos trapos, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E ela sai gritando a plenos pulmões:
pelas cabanas da sua aldeia, ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros saíam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Ele ficou ali poucos anos, plantou 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas de igrejas, com dezenas de milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas.